O início de Elbaf tá um lixo. Vi frases parecidas com essa pelas redes sociais. Só que é verdade? Nesse vídeo vamos analisar o capítulo 1128, que confirmou várias teorias que eu comentei no meu vídeo passado, e comparar a abertura desse arco com todos os outros arcos pós-time skip, para descobrirmos se realmente tá pior do que eles. Vem comigo porque meu placar de teorias tá bem positivo, hein? E tiraram sarro de mim no vídeo passado, falando que não tinha sentido o que eu falei, que era só perspectiva zoada do Oda. Ah, inocente, confia no Narras. O capítulo abre com os Chapéus de Palha refletindo sobre a situação. Zoro diz que escutou um barulho e seguiu o caminho até onde Luffy estava. Luffy cobra o Usopp que ele deveria ter sido capaz de derrotar o Gato-Leão. E Usopp admite que perdeu a calma quando ele acordou e já estava na boca do bicho. Epa, pera, isso tá muito estranho. Como assim o Zoro achou um caminho? O Luffy cobrou o Usopp pra que ele ganhasse uma luta, e o Usopp admitiu que foi covarde. Cara, que coisa esquisita. E inclusive no capítulo passado, fizeram uma lista de incongruências do comportamento dos personagens. Por exemplo, o Sanji não gosta de insetos e coisas do tipo. E aqui ele comenta sobre o mel das abelhas, até aí ok. Mas também deixa entender que ele vai comer os insetos. Também temos o fato da Nami ter a espada nas costas, aí não ter, do Usopp ter uma bolsa, aí não ter mais também. E tanto no capítulo 1127 e no capítulo 1128, a Nami está sem a sua tatuagem. Fora o Sanji botar fogo numa perna e bater com a outra, o Zoro preparar o ataque com a espada de um jeito e ficar de outro. E nessa página, vemos que o Luffy estava sem o chapéu nas costas, mas no capítulo 1128 inteiro, ele tá. Ah lá o chapéuzinho dele. É, cara, no capítulo não teve nada de alucinação ou coisa do tipo. Inclusive aqui, a Nami tá sempre com a espada e o Luffy tá sempre com o machado. Então a teoria de que eram erros propositais perde a força. Porém, no comportamento ainda pode ser algo, mas sinceramente, tá difícil. O que você acha? Tem espaço pra uma surpresa ou é só o cansaço batendo no autor? Voltando para a história, Usopp diz que não faz sentido os gigantes terem roupas para o tamanho deles, o que é verdade. E Nami diz que o espaço é aberto, mas não sente nenhum vento, o que é esquisito. E logo um homem e um grilo gigante aparece. Sim, o homem é um humano normal, mas o grilo gigante. Com o resto que veremos nesse capítulo, basicamente tudo que eu falei que aconteceria, aconteceu. Eles estão em uma cidade de brinquedos, os deuses são apenas animais da terra dos gigantes, o deus Sol é um impostor, as pessoas que aparecem no capítulo passado não eram gigantes, e aquelas caveiras também eram de pessoas normais. Novamente, confia no Narras, pô, eu trabalho com isso. Claro que isso não significa que eu tô sempre certo ou algo do tipo, mas pô, aqui eu dei mais moral pro Oda do que vários de vocês nos comentários. Pra todo mundo que ficou falando nos comentários, ai narrador, isso é perspectiva do Oda, agora vai ter que comentar, perdão pelo vacilo narrador. Pô, você realmente achava que o Oda iria errar na perspectiva? No arco onde a perspectiva é uma das coisas mais relevantes pela diferença de humano e gigante? Nos capítulos onde estávamos no navio dos gigantes, ele fez questão de sempre mostrar tudo certinho. Nunca que ele iria errar em algo tão grave aqui. Isso é muito estranho, porque eu, que muitos chamam de hater de One Piece, tô defendendo o Oda, falando que ele fez certo. E o povo que é fã tá falando não, que ele errou mesmo, é isso aí e tal, e passando pano, dizendo que é um erro, mas que tá de boa. Não entendi isso não, é. E aí, o que você acha agora? Será que realmente o Oda só se embananou em todos os desenhos? E até na personalidade dos personagens? Aproveita pra dar o like aí, pô. Voltando pra história, o homem diz que quem segue por uma certa estrada não volta vivo, que guardiões perigosos defendem o local, e o Luffy sai correndo pra lá. Acaba que ele bate de cara num espelho, e revela que o local que estavam era apenas uma mesa de RPG, que inclusive é o título do capítulo, RPG. E especificamente era um grande diorama, um cenário físico que o povo usa para jogar cenas e campanhas de RPG. Basicamente pra gente aqui, uma casa de bonecas. Com o vidro quebrado, eles veem um armazém onde temos vários objetos reserva para serem colocados nesse mundinho, e também uma máquina de costura, o que provavelmente faz as roupas para os humanos. O Chopper estava preso ali, ele é salvo, eles discutem o que fazer, basicamente tentar sair de fininho, mas logo uma cobra gigante e um corvo gigante aparecem, fazendo aquela bagunça. Enquanto a luta rola, um gigante que é chamado de Deus Sol volta para a sala e vê toda essa confusão. O legal é que ele, ou ela, usa um cetro com formato do Sol e um escudo com o Sol também.
Agora, vocês acham que é um homem ou uma mulher? Será que é o tal de Loki? Eu acho que não. Eu continuo na teoria de que é uma mulher por vários motivos, principalmente pela referência de Gulliver que falamos no vídeo passado e parece cada vez mais intensa. Mas o Oda pode mudar isso, sem nenhum problema. Enfim, a pessoa chega e vê o Luffy no Gear 5 lutando contra os animais, o que é até engraçado pra galera do Power Scaling. O povo sempre zoou o Goku por usar a versão Blue pra tudo, até pra fazer cocô. Agora o Luffy tá usando o Gear 5 até pra lutar contra animal grande. Pra vocês verem que a obra não se importa muito com esse tipo de coisa, e sim como compor visualmente uma cena legal, criar situações divertidas e tudo mais. Porém, tem algo que pode incomodar as pessoas e que não é do Power Scaling, mas sim da narrativa, que é a sensação de valor que essas transformações têm. Se o personagem a usa pra tudo, ela perde o que a torna especial, deixa de ser uma técnica impactante e vira só algo descartável. Aqui eu preferiria um G4, mas não me incomodo com o G5. É um problema constante que vários shonens enfrentam, usar a forma nova demais. Dentro do mundo sempre pode ter uma explicação e sei que lá, mas isso entra nos aspectos da meta-história mesmo, de como os fãs percebem a obra. Agora, uma curiosidade, as criaturas se chamam Mugen e Ryumungard. Mugen é uma mistura de Munin com Hugin, que são os dois corvos de Odin. Hugin significa pensamento e Munin memória. Já a cobra é uma referência a Jormungand, ou Jormungard, sei lá como pronuncia, mas não sei exatamente de onde veio a parte do rio. Se você souber, bota aí nos comentários. Daí o Luffy e o povo resolvem correr até o lado oposto da casa de bonecas para fugir do gigante e o capítulo acaba. Achei esse capítulo bem melhor do que o anterior na questão narrativa. No capítulo 1127 tivemos basicamente o seguinte: reapresentação contextual de cada personagem e apresentação indireta do local. Fim, não teve gancho nem nada, foram só 14 páginas e é difícil fazer muita coisa com isso. Já nesse tivemos interação com novos personagens que revelam mais coisas sobre o local, revelação do que realmente está acontecendo, muito contexto, a apresentação de um possível antagonista que mesmo que não seja um vilão e vire um aliado no futuro, vai dar uma dor de cabeça agora, e a reapresentação contextual do Chopper que trouxe uma informação importante, que é a sala do Deus Sol. Viu como tinha muito mais coisas e elas estavam interligadas? São elementos relevantes sendo apresentados e trabalhados simultaneamente, coisa que não rolou muito no capítulo passado. Não é questão de ter explosão em tela ou ter maluquice, combate, coisa intensa. Muitas pessoas acabam falando, é só um capítulo pra divertir, pra que tudo isso? Só que esse não é o ponto da discussão. O seu gosto é o seu gosto, tá tudo certo com ele. Aqui a discussão não é sobre se você se divertiu ou não. Aqui é uma discussão sobre valores, especificamente valores narrativos. O que é isso? Vou usar um exemplo que eu sempre falo. Imagina uma cena de comédia onde só tem a piada e fim. Se você não gostar da piada, a cena provavelmente será ruim pra você. Mas e se na cena da piada tivermos uma consequência na trama? Agora você tem mais um motivo pra apreciar o que aconteceu. Agora imagina se, além da cena da piada ter uma consequência na trama, também demonstra uma questão de desenvolvimento de personagem, como um garoto depressivo que nunca se divertiu, finalmente se divertir fazendo uma piada pra um amigo. Isso adiciona desenvolvimento de personagem, o que aumenta mais ainda as chances de você curtir o momento, mesmo que não goste da piada. O capítulo passado, narrativamente, ficou só na primeira camada, e é por isso que eu falei que ele foi um capítulo fraco narrativamente. E isso é normal, não tem como todo capítulo ser absurdo, autores precisam manejar o seu tempo e a sua história. Fora que eu comentei só de valores narrativos, existem outros tipos de valores. Por exemplo, os detalhes de construção de mundo implícitos e as possíveis incongruências nos deram algumas pistas sobre o que estava acontecendo, e isso é um tipo de valor. Só que não era da esfera que analisamos aqui. Eu até comentei sobre, porque eu realmente acho interessante, porque o Oda manja muito disso. Mas não entra na esfera narrativa. Porém, existem outras coisas implícitas que entram sim nessa esfera. O que eu tô falando aqui é que no capítulo passado, o que tivemos mais foram curiosidades. Em várias outras análises de One Piece eu já mostrei como coisas implícitas que o Oda colocava eram de fato planejadas como um elemento narrativo para incrementar o capítulo. E no capítulo passado aqui não aconteceu. Ok, não tem problema. Só que eu vi muitas conversas sobre a introdução de Elbaf ser boa, ruim, de que todas as introduções de ilha sempre foram ruins, então isso é normal e coisa do tipo. Por isso eu fui atrás de todos os capítulos de chegada de ilha do pós-time skip de One Piece. Não é capítulo de início de arco, é o capítulo que eles chegam na ilha. Um capítulo apenas, igual foi o capítulo passado de Elbaf. Então vamos lá, capítulo 598, Retorno a Sabaody. Apresenta quase todos os personagens de forma intensa, essas apresentações se conectam com interações com outros personagens como os Fake Mugiwara ou com a situação de
de Sabaody. Temos contexto e informações sobre o que fizeram e o que rolou nesses anos. Prepara o momento irado do Luffy pro próximo capítulo. Capítulo 609, Ilha dos Homens Peixe. Apresenta e prepara a facção antagonista do arco e a Arca de Noah. Encontramos a Kemi, vemos um pouco da Sociedade das Sereias, ou seja, world building. Os personagens preparam suas rotas de interação e o líder da facção inimiga é apresentado. Capítulo 655, Punk Hazard. Temos o mistério do pedido de socorro, o Smoker tá na cola dos Mugiwaras, temos o mistério da ilha com os personagens perseguindo um objetivo enquanto vemos bizarrices, um grande dragão aparece. Capítulo 701, Dressrosa. Plano de como lidar com Doflamingo, plano de entregar o César, apresentação da bizarrice dos bonecos, reunião e discussão dos protagonistas disfarçados, interação do Luffy e do Fujitora com o Almirante destruindo geral. Capítulo 804, Zou. Chegada no local com vários mistérios, havia uma promessa de que os outros estariam ali, dicas de que algo errado aconteceu no local, tudo tá destruído, Minks observam eles e os tratam como inimigos em potencial, são atacados pela Carrot e a outra lá aparece com as roupas da Nami. Capítulo 827, Whole Cake. Explicação de como as ilhas da Big Mom funcionam, sensação de uma falsa utopia, Luffy gera problemas na cidade e fica em apuros, mas é salvo pela Pudding, aparentemente ela e o Sanji se amam de fato e vão se casar, encontram um Pedro escondido na multidão, temos a música bizarra da Big Mom sobre o que ela vai fazer com todos ali e o fato dela já saber que o Luffy e sua tripulação estão na ilha. Capítulo 911, Um Ano. Luffy acorda na praia lembrando do que rolou, dois animais estão brigando, ele vai tomar um tiro mas se defende e depois acaba com a briga dos bichos, os inimigos já sabem que o Luffy tentou entrar ilegalmente no reino, o cachorro e a garota já estavam sendo perseguidos, o poder da Otama é apresentado junto da personalidade dela, a história do local e também do fato de uma injustiça estar assolando todos os moradores. Otama leva o Luffy pra sua casa explicando mais sobre tudo e lhe dá comida, falando que não tá com fome e o Tengu aparece puto dizendo que a menina não come há semanas e está bebendo água podre. Tudo pra não parecer fraca e também agradecer ao Luffy. Vemos que o Hawkins decide ir atrás do protagonista. Nossa, esse foi muito denso em específico, tem muita coisa rolando ao mesmo tempo. Capítulo 1062, Egghead. A entrada de Egghead é um pouco diferente, porque temos várias perspectivas rolando ao mesmo tempo. Então ela meio que se divide nesse capítulo e no capítulo 1063. De qualquer forma, chegam na ilha, descobrem sobre o local, conhecemos mais sobre o Vegapunk e suas invenções que batem até em holograma, e no capítulo 1063 temos a troca de roupa, mais contexto, Kuma policial aparecendo, pancadaria e a Bonnie impedindo o golpe falando que é o pai dela. O Luffy também a salva de ser explodida pelo pacifista. Poxa gente, onde vocês tiraram que as chegadas das ilhas são ruins? Ok, você pode falar que a parte introdutória de vários capítulos juntos de alguns arcos são piores do que outros, mais lentos e tal, mas o capítulo individual de chegada da ilha de cada arco sempre foi muito bom, pelo menos no quesito de entrelaçar diversos elementos e apresentar bem cada cena com diversos valores. Se compararmos isso com a chegada dos Mugiwaras no mundo de brinquedo de Elbaf, não tem como negar, foi fraco do ponto de vista técnico. E isso não é nenhum crime nem nada, é só uma constatação óbvia. E eu não tô comparando Oda comigo, eu não sou nada perto dele, eu tô comparando Oda com ele mesmo. Pô, estamos falando de Eiichiro Oda, o autor de maior sucesso da atualidade e um dos maiores de todos os tempos. O cara tá no topo, isolado. Por isso eu sempre espero o melhor possível. Essa é a sina de quem está no topo e na frente de todo mundo. Ninguém liga se um mangaka iniciante faz besteira ou solta um capítulo fraco, mas quando é o maior mangaka da atualidade, claro que vamos perceber a diferença. Isso é motivo pra crucificar o cara? Não, mas aqui no canal usamos essas variações pra entender o que os autores fazem, como eles fazem e por que eles fazem. E eu quero saber de você, o que achou desse capítulo? A introdução de Elbaf tá fraca? Me diz aí nos comentários. E se inscreve no canal para ver mais análises técnicas, dá like no vídeo para receber as próximas análises mais certeiras do YouTube e compartilha o vídeo aí com os amigos para expandirmos o tamanho da nossa tripulação e nos tornarmos os piratas mais megamente do YouTube, discípulos do Oda Gênio. E também vai lá no canal secundário que tem vários vídeos fazendo reacts de teoria de One Piece, música de One Piece e muito mais. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Cauã Melo, e aos heróis Adriel Cavalcante, Alex de Oliveira Silva, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Overhaul Engenharia de Manutenção, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho.